Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser muito gostoso pra filmar pra mim, porque eu vou poder falar sobre duas coisas que eu amo muito na vida: livros e Paris. Tá, eu não vou falar sobre Paris exatamente, mas só pra vocês entenderem, eu amo essa cidade, mas não posso visitá-la com a frequência que eu gostaria. Ou seja, eu não posso morar lá. Então eu acabo revisitando a cidade através dos livros. Só que não é tão fácil encontrar livros que descrevam a cidade com os detalhes que a gente precisa. Então eu fiz uma lista com 5 livros que falam sobre Paris e que são livros que eu adoro. O primeiro é Ana e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Novo Conceito. O livro conta a história da Ana, uma adolescente de 17 anos que recebe a notícia do pai que vai passar o último ano do ensino médio numa escola americana em Paris. É claro que quando a Ana escuta essa notícia, ela fica muito chateada. Pois é, a Ana fica muito chateada porque ela queria terminar a escola com os amigos dela, porque ela vai se mudar para uma cidade que ela não conhece, que fala uma língua que ela não domina, e porque ela vai estudar com pessoas que estudaram juntas a vida inteira e certamente já tem um grupo de amizade do qual ela não faz parte. Só que a Ana embarca e quando ela chega lá, ela acaba se apaixonando, não só pela cidade, mas também por um garoto. Claro, é um livro muito adolescente, mas ele é um livro muito leve, com uma leitura muito gostosa. E como a Ana é novata na cidade, faz com que a gente conheça Paris através dos olhos dela. O Etienne, o amigo por quem a Ana acaba se apaixonando, ele conhece Paris como a palma da mão dele, então ele acaba levando a Ana para conhecer vários pontos turísticos, como as margens do rio Sena, o Panteão de Paris, a Shakespeare & Company, que é uma livraria que vende livros da língua inglesa, e o melhor e mais fofo ponto da história, ele leva a Ana para conhecer o ponto zero das rotas da França, que fica em frente à Catedral de Notre Dame. Para quem não conhece Ponto Zero, é um marco a partir de onde todas as medidas da França são medidas. É o começo de tudo. Apesar de ser um livro adolescente, ele trata de assuntos que são muito recentes na vida de todo mundo. Como fazer novas amizades, como não perder as antigas, ele fala muito sobre lealdade, sobre companheirismo, então é uma leitura que eu super recomendo e acho que vale muito a pena. O segundo livro é Ayla e o Final Feliz. Sim, apesar de estar escrito Isla na capa, se fala Ayla. Ele também é da Stephanie Perkins, mas ele foi lançado aqui no Brasil pela Intrínseca. O livro se passa no mesmo ambiente que o da Ana, ou seja, nessa escola americana em Paris, e a Ayla, ela vive em Nova York e estuda em Paris. Então a gente, além de conhecer a cidade com ela, a gente conhece um pouquinho também de Nova York, e já que no decorrer do livro ela viaja para Barcelona, você também consegue anotar vários pontos turísticos para visitar na sua próxima viagem. O livro conta a história da Ayla e do Josh, que se conhecem há um tempo, e a Ayla sempre gostou do Josh, mas o Josh só percebe que é apaixonado pela Ayla depois de um tempo. A Ayla sempre estudou na França e sempre passou os verões dela lá, então a gente não vê Paris através dos olhos de uma novata como a gente vê com a Ana. A gente vê Paris de uma maneira muito mais íntima, porque a Ayla já conhece tudo, então não leva a gente para pontos turísticos. O que mais me impressiona nesse livro é a maneira como a Stephanie descreve... Stephanie, super íntima. O clima da cidade. Ela fala muito sobre o inverno parisiense, na verdade ela fala muito sobre a mudança do outono pro inverno, de como vai esfriando e de como é difícil nevar em Paris. E juro, assim, parece que você tá sentindo frio junto com eles. O livro fala um pouquinho sobre a indecisão que a gente costuma ter quando ela termina o ensino médio. Ela não sabe pra onde ela vai, ela não sabe o que ela quer fazer. Mostra o processo de descoberta dela sobre isso e mostra também o processo de descoberta do primeiro amor. Faz até a gente ter um pouquinho de vontade de voltar lá atrás para passar por isso tudo de novo. O terceiro livro é Almoço em Paris, uma história de amor com receitas, da Elizabeth Bard, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Leblon. Ele conta a história da própria Elizabeth, que é uma americana que foi estudar na Inglaterra, conheceu um francês, acabou se apaixonando e se mudou para Paris. O livro traz a história real de uma pessoa se adaptando numa nova cultura, com uma língua que ela não fala e com pessoas que ela não conhece. Quando a Elizabeth chega na França, ela decide que ela vai cozinhar que nem as francesas, então o livro ele é recheado com várias receitas que ela vai aprendendo e passando pra gente. Tem uma parte do livro que a narrativa fica um pouquinho arrastada, um pouquinho chata, mas eu já estive lá por você pra saber que quando essa parte passa, o livro vale muito a pena de se ler, não só pra descobrir o final, mas pra gente acompanhar a Elizabeth nessa descoberta de um novo mundo, no processo de adaptação e na maneira como ela descobre quem ela é e onde ela realmente pertence. O quarto livro é A Doce Vida em Paris, as aventuras gastronômicas e não gastronômicas de um estrangeiro na Cidade Luz, que conta a história do David Lebowitz. Ele é um autor de livros de receita, ele é um chefe patisserie americano e ele também tem um blog, agora o blog é sobre Paris,
Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Tapioca e conta a história do próprio David, que era um chefe patisserie em São Francisco, na Califórnia, mas ele perde o companheiro de longa data dele e ele acha que precisa de novos ares para poder superar essa perda. Então ele se muda para Paris e a gente acompanha toda a rotina de adaptação dele de uma maneira muito divertida. Quando ele chega lá, ele descobre que o apartamento que ele alugou à distância é muito menor do que ele imaginava. Ele tem uma barreira linguística enorme com o pintor, então ele precisa de ajuda das pessoas que são de lá para poder se comunicar. Ele resolve trabalhar numa peixaria só pelo prazer de aprender. E ele aprende todos os costumes e manias francesas para poder se passar por um, seja na fila do supermercado ou seja vencendo a burocracia de um banco com doces preparados por ele. Ah, é claro, mostra ele descobrindo pouquinho a pouquinho sobre o ritual das refeições francesas, se encantando e se apaixonando cada vez mais, e ele compartilha com a gente no livro várias receitas que ele já sabia, que ele traz no antigo emprego e que ele acaba descobrindo por lá. É uma história que dá pra você se emocionar e dá pra você rir muito porque ele escreve tudo com muita leveza. O quinto livro é O Beijo de Chocolate, que é o segundo livro da série Amor e Chocolate, da Laura Floran, e foi lançado aqui no Brasil pela Editora Única. Esse livro é muito gostoso porque além dele contar sobre uma história de amor em Paris, ele é recheado de chocolate. O livro conta a história da Magali, que nasceu e cresceu entre a França e os Estados Unidos e por causa disso ela nunca conseguiu fincar raízes nem criar amizades e relacionamentos a longo tempo. Quando ela faz 18 anos, ela resolve escolher o lugar onde ela vai finalmente criar raízes e esse lugar é Paris. Ela se muda para morar com as duas tias dela que dirigem um salão de chá chamado a Mansão das Feiticeiras na Ile de Saint-Louis, que é a ilha do lado da Ile de la Cité. E aí, Philippe Lionais, que é um confeiteiro mundialmente famoso, resolve abrir uma filial da sua confeitaria na mesma rua da mansão de chá. E a Magali se sente muito ameaçada e resolve ir até ele tirar satisfações. Claro que eles se apaixonam, eles se envolvem, e aí a gente acaba descobrindo que a personalidade da Magali foi muito influenciada pelo fato dela viver entre dois mundos. E aí a gente acompanha a Magali criando asas e passando a confiar não só em si mesma, como nas pessoas ao redor dela, e finalmente desenvolvendo um relacionamento amoroso. O livro tem um clima muito mágico porque a Magali e as tias dela acreditam plenamente que tudo que elas preparam enquanto elas emanam coisas boas vão chegar até essa pessoa. O livro é todo baseado nessa premissa de que a gente tem o poder de desejar coisas boas e de que elas vão acontecer se a gente pensar com muito carinho no próximo. O livro tem uma batalha de egos entre a Magali e o Philippe, afinal ele é um chefe confeiteiro muito famoso e não entende porque ele não consegue barrar o chocolate quente que a Magali faz. No final do livro tem a receita do chocolate da Magali, que eu já fiz aqui em casa e o Rafa super aprovou, né amor? Gente, esse livro é muito gostoso e entre todos esses livros que eu indiquei, esse é o que eu indico com mais força. Espero que vocês tenham gostado, espero que esses livros sirvam para fazer com que você mate a saudade de Paris e se você ainda não conhece, para que você conheça um pouquinho de lá. E se você conhece algum outro livro, escreve aqui nos comentários porque eu amo ler sobre o Paris. Ah, e se você gostou do vídeo, não esquece de dar like e de se inscrever aqui no canal pra gente se ver toda semana com novas resenhas e com novos vídeos. Beijo, obrigada!